Olá, vamos estudar a unidade 4. E nessa unidade 4, tema 2, a gente vai falar sobre um assunto referente à biotecnologia. O que seria esse assunto, biotecnologia, esse tema? Biotecnologia são novas tecnologias, novos aperfeiçoamentos e estudos tecnológicos a respeito da biologia, tudo relacionado a cuidados com a saúde, novas máquinas, novas ferramentas sofisticadas tanto para a saúde como para o meio ambiente, como cuidado com os seres em geral, tudo relacionado à vida e à tecnologia. Então, vamos conhecer uma série de técnicas de manipulação do material genético dos seres vivos. Que esse material genético a gente já estudou, que é a célula, né? Está lá no DNA. E o que foi desenvolvido por essa área da biotecnologia, essa área que é chamada engenharia genética. Essa área, engenharia genética, ela traz técnicas, várias técnicas, que são utilizadas pela indústria e empresas do ramo da biotecnologia. As tecnologias associadas à biotecnologia são diversas e lidam, por exemplo, com transformações de indivíduos, introduzindo neles genes de outras espécies e até mesmo com a manipulação de célula-tronco, que pode se transformar em outro tipo de célula. No caso, a célula-tronco, ela é usada na engenharia genética, na biomedicina, para poder trazer a cura de vários tipos de doenças relacionadas ao DNA. Alguma doença degenerativa que ocorreu lá naquele DNA, naquela célula que está defeituosa. E o que é que já se sabe sobre isso? O que podemos ver que já foi estudado sobre isso, que já ouvimos falar. Imagine as seguintes manchetes de um jornal de ficção, fictício, né? Sexta-feira, 25 de julho de 2014. Nesse jornal, dessa data, vem a seguinte notícia. Diabéticos já compram insulina em farmácia. Proteínas anticoagulantes do sangue humano é produzida por cabra transgênica. Lembrando que transgênicos modificados em laboratório, né? Criados e modificados em laboratório. Soja transgênica produz insulina e hormônio de crescimento humano. Porcos transgênicos são clonados com sucesso. Falando de clones, quando se diz clonada, que foi criada uma cópia idêntica do material genético daquele animal. Vasos sanguíneos e células do coração são regenerados a partir de células-tronco. Regeneração é tipo como se fosse cicatrizado, regenerado, criado novamente o que foi destruído. No caso aqui, células-tronco do coração, que também pode ser de fígado ou um outro órgão. Em vez de fazer um transplante, né, aqui na manchete diz, vasos sanguíneos e células do coração são regenerados a partir de células-tronco. Essas células-tronco podem dar origem a um outro órgão. A análise de DNA mostra que tifo, que é uma doença, o tifo, era a praga de Atenas no século V a.C. Você conseguiu entender o que todas essas manchetes querem dizer? É possível que tenha tido problema com alguns termos técnicos que ainda não foram discutidos. Porque aqui é uma linguagem técnica científica, né? Uma linguagem mais voltada para a genética, engenharia genética. Mas você percebeu que elas falam de acontecimentos relacionados com a genética e a saúde? A maioria do que é feito na biotecnologia é voltado para o bem-estar, para a saúde dos seres humanos e dos animais. Essas manchetes desse jornal possuem algo em comum. Todas têm a ver com a biotecnologia ou com a engenharia genética. Algumas já são realizadas há algum tempo, como é o caso da que fala da compra de insulina em farmácia por diabéticos. Outras, porém, estão prestes a fazer parte do dia a dia dos seres humanos.
Essa insulina que é sintetizada em laboratório já faz um bom tempo que é vendida nas farmácias. Então, como foi feito isso? Foi graças aos estudos de biotecnologia que é feito lá na engenharia genética, né? Foi feito um estudo de como criar uma insulina artificial, já que os diabéticos não conseguiam mais produzir pelo pâncreas a insulina natural deles, né? Então, para que eles pudessem ter uma qualidade de vida melhor, foi criada através da engenharia genética a insulina artificial sintetizada em laboratório que é vendida nas farmácias. Se essas manchetes aparecessem em jornal de 1950, lá em 1950, por exemplo, as pessoas, além de não entenderem a maioria dos termos técnicos, que é um assunto novo ainda, né, provavelmente acharia que se tratava de pura ficção científica. Esse termo tecnológico, né, engenharia genética, se o pessoal daquela época de 1950 fosse ver no jornal, talvez não ia dar credibilidade. Mas tudo isso já foi feito, ainda está tendo estudo para mais, de novas técnicas, novas biotecnologias, cada vez mais voltado principalmente para a área da genética e da saúde. A biotecnologia faz parte do seu dia a dia muito mais do que a gente imagina e fará mais parte ainda no futuro. Você verá aqui que ela pode trazer benefícios, bem como provocar problemas ambientais, ou mesmo segregar, que é separar, né, cada vez mais os países pobres dos ricos em relação ao acesso a essas novas tecnologias, porque não são coisas baratas, né? Requer muito estudo, muita verba, muito gasto e, infelizmente, alguns desses prejuízos, no sentido para criar essa tecnologia, vai afetar o meio ambiente. Consequentemente, pode afetar o meio ambiente na questão de prejuízo do fornecimento de certos materiais que é retirado do ambiente, talvez não pode ser colocado de novo, né? O que é esse termo, biotecnologia? Como foi criado esse termo, né? Bem atual, bem novo, está em estudo. A Convenção sobre Diversidade Biológica, lá das Nações Unidas, em 1992, definiu que biotecnologia é qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados. Ou seja, podem ser um organismo vivo, mas pode ser também o que foi criado a partir deles, os derivados. E para que serve isso? Para fabricar ou modificar, manipular, material manipulável, né? Geneticamente modificado. Produtos ou processo para utilização específica, ou seja, para um determinado fim, vão manipular através da engenharia genética para conseguir o objetivo. Por exemplo, se for para curar certas doenças genéticas, vai ser feita uma modificação naquele material, naquele organismo, com um sentido objetivo específico. Não vai ser para tudo que existe naquele momento, mas para um determinado fim. No caso aqui, podemos citar o exemplo das células-tronco. Células-tronco que é utilizado modificada geneticamente para um objetivo final. E onde encontramos essas células-tronco? Pode ser encontrada no cordão umbilical e também no dente de leite, o dente das crianças de leite também pode ser encontrado essas células-tronco, as células originárias de origem. São células que vão dar origem a novas células, novos tecidos celulares. Pode dizer que os cientistas que fazem uso da biotecnologia em seu laboratório modificam parte dos seres vivos para que estes possam produzir algo que seja útil à sociedade. Dessa modificação, são criadas novas substâncias, formas de produção
e até mesmo novas espécies. No caso aqui, novas espécies, a gente pode citar o exemplo da clonagem de outros animais, que é muito já feito, mas é um gasto enorme por trás disso, né? Mas já é muito feito, por exemplo, quando um produtor, um agricultor, ele quer aumentar a quantidade do seu rebanho de animais, dá-se o uso tanto da inseminação artificial como da clonagem de alguns seres, como a cabra, o bezerro, a vaca. Isso mais é para o setor da agricultura, nesse exemplo aqui. Ou seja, fez uma modificação e foram criadas novas substâncias ou até mesmo novas espécies. Mas quais são as técnicas que essa biotecnologia vai utilizar? Que técnicas são elas? Existem várias que até já foram citadas aqui, mas vamos entender um pouco mais sobre cada uma delas. As tecnologias que usam o material genético dos seres vivos como matéria-prima estão resumidas a seguir. Primeiro, aplicações da biotecnologia. Como ela é utilizada? A identificação de pessoas pelo DNA. Teste de DNA, como é que é feito? Através de uma engenharia genética que foi criado na biotecnologia, no estudo de biotecnologia. É um dos mais antigos que foi feito, os testes de DNA. Uma descoberta feita lá no início da década de 1970 e permitiu uma verdadeira revolução nas técnicas de biotecnologia. Trata-se das enzimas de restrição, que nada mais são que moléculas existentes em certas bactérias. E essas moléculas, elas têm a capacidade de cortar o DNA em pontos específicos. Testaram lá o DNA das bactérias, né, e criaram essa nova engenharia genética para fazer os testes de DNA. Dessa forma, o que aconteceu? As bactérias podem se proteger da invasão de algum vírus picotando o seu DNA. Os cientistas viram nas enzimas de restrição uma ferramenta importante, pois foi possível cortar qualquer DNA em pontos conhecidos. E através desse corte que ele fez, ele pôde fazer o quê? Os cientistas comparar os fragmentos formados em termos de tamanho. Por exemplo, se dois organismos eles forem exatamente iguais ao seu DNA, no caso de gêmeos idênticos, o que vai acontecer? Todos os fragmentos formados com o uso de enzimas de restrição devem ter tamanhos idênticos entre os dois indivíduos. Nesse caso específico aqui de serem gêmeos, né? Assim pode-se comparar o tamanho dos fragmentos de determinada sequência de DNA entre indivíduos diferentes. Isso tem sido usado em caso de quê? Determinação de paternidade, que é muito utilizado, identificação de vítimas em acidentes, também é utilizada essa técnica da enzima de restrição, né, para saber o teste de DNA, descobrir a identidade daquela pessoa. Identificação de suspeitos de algum crime, né, pega, sei lá, um fio de cabelo, um sangue, faz o teste lá no DNA para comprovar, por meio de vestígios deixados no local do crime. E por mais outras utilidades também pode-se usar um teste de DNA. Isso já acontece desde 1970. Foi uma das primeiras tecnologias, biotecnologias já criada pelos cientistas. Na figura que a gente pode ver aqui, na página seguinte, está representada essa aqui na página 97. A gente dando uma olhada direitinho, ela está representando o quê? Uma amostra de DNA e suas enzimas de restrição. Representando o quê? Cada etapa de um teste de DNA. Tem a primeira etapa, que vai mostrar a enzima A, a enzima B. A segunda etapa, que foi coletado, né? Vai ser analisado cada uma delas
o DNA maior e o DNA menor, vai ser feita uma comparação entre essas duas enzimas. Cada amostra é inserida em um poço e desloca-se no gel sob a ação de uma corrente elétrica. Isso é a parte prática do processo, né? Usa-se uma solução tampão, um gel e vai ser feita a comparação da amostra de DNA do suspeito 1 e da amostra do DNA do suspeito 2 nesse exemplo aqui. Então, o que é que a gente pode ver através disso aqui? Está representada a técnica para obtenção de dados em amostra de DNA. Esse gel é um tipo de material gelatinoso e ele é colocado em uma bandeja de acrílico e uma espécie de pente realiza furos nele, formando poço, onde são colocadas as amostras de DNA, uma do lado da outra, uma em cada poço, cada um vai ter seu local. Para que isso? Para que possa ser feita a comparação dessas duas amostras, né? Essas amostras elas são tratadas com enzimas de restrição. E o que é que essas enzimas de restrição vão fazer? Essa enzima, essa substância, ela vai cortar a fita de DNA em locais específicos e formar fragmentos. Vai cortar cada um do DNA e formando vários fragmentos. Aí o que é que acontece? Na bandeja, esse gel gelatinoso é banhado por uma solução tampão, que permitirá submetê-la a uma corrente elétrica. Com essa corrente elétrica vai possibilitar o quê? O deslocamento dos fragmentos de DNA, já que estes possuem carga elétrica negativa e migrarão para o polo oposto com carga elétrica positiva. Como os fragmentos têm tamanhos diferentes, os maiores migram lentamente do que os menores. Esse processo tem um nome, ele é conhecido como o quê? Eletroforese. Essa solução tampão, o que ela é? Ela é um líquido que ajuda a manter as condições da solução constante, ou seja, para não variar a acidez ou neutralidade do pH, para deixar numa condição constante lá na hora do experimento. Aí o que vai acontecer depois de um tempo? Com o passar de um tempo, nessa experiência aqui de teste, a corrente é desligada e é feita uma coloração específica no gel para mostrar as bandas, que nada mais são que os fragmentos de DNA de diferentes tamanhos. Aí aqui na ilustração, as amostras foram tratadas com as enzimas de restrição, tanto a amostra 1 como a amostra 2, primeiro, separadamente. Depois juntaram as duas e trataram do mesmo jeito para fazer as comparações seguintes. Os padrões resultantes são uma espécie de identidade genética daquele indivíduo. Aí sim, para exemplificar o teste de DNA, a gente pode imaginar o quê? A cena de um crime, em que um criminoso deixou vestígio de seu sangue nessa cena do crime. Inicialmente, o que é que o pessoal que trabalha lá na perícia forense vai fazer? O pessoal da biotecnologia lá, o teste de DNA. O que é que eles podem fazer? Através dos vestígios que é encontrado no local do crime. No caso aqui, para saber quem é o suspeito, né? Pegou a amostra do DNA do suspeito 1 e a amostra de DNA do suspeito 2. Isso tudo através de quê? Da coleta do sangue que foi encontrado no crime. Essa cena do crime. Depois, o DNA dessas amostras é isolado e deles são feitas cópias. Para que isso? Fazer essa cópia? Para poder fazer a comparação em qual dos dois vai bater a identificação do DNA. Né? Caso a quantidade de DNA seja insuficiente para análise, vai fazer o quê? Outra amostra, vai repetir o teste na amostra. Em seguida, as amostras de DNA elas são tratadas com enzima de restrição, que é essa substância que é utilizada nos testes de DNA. E posteriormente vão ser submetidas à eletroforese, que é esse choque carga elétrica, né, que é dado, e para saber se vai surgir ou não a mesma cópia idêntica para serem comparadas.
No caso da figura ao lado, o suspeito 2 possui o mesmo padrão eletroforético, ou seja, a mesma banda de é parecido com a mesma banda da comparação da amostra de sangue, suspeito 2, na cena do crime, portanto é apontado como criminoso, porque todos os traços daqui do DNA dele, que foi analisado com o sangue, tudo indica que não era o suspeito 1, mas o suspeito 2, que tinha a cópia idêntica, nesse teste com a enzima de restrição, né? Tinha cópia idêntica nesse teste de DNA que foi feito através do sangue dele. Já o outro suspeito, o suspeito 1, não, totalmente diferente, né? Vale lembrar que em caso de gêmeos idênticos único e vitelinos, né? Não é o gêmeo idêntico que é um homem ou uma mulher, não, tem que ser os dois univitelinos. Os padrões eletroforéticos serão idênticos também. Contudo, essa é uma exceção, pois as sequências de DNA são únicas para cada indivíduo. Isso é o que justifica usar a eletroforese para obter uma evidência. Ou seja, mesmo sendo gêmeos, vai que coincide ser gêmeos os dois suspeitos, vai bater o código genético? Pode até bater, mas na hora que no exame, no final do teste que é feito, essa carga de eletroforese, né, com a substância, aí sim vai diferenciar a evidência, vai saber quem é quem na história. Mas isso é só uma exceção. Os organismos geneticamente modificados são classificados pela a sigla OGMS, né? São quase sempre apresentados de maneira bem maniqueísta. Isto é, ou são do bem ou são do mal. Por que isso? Porque tanto pode trazer benefício, como pode trazer malefício para determinado ambiente. Pode até ajudar, por exemplo, organismos transgênicos. Um exemplo de organismo modificado em laboratório. Um alimento transgênico. Ele pode ajudar para uma produção de alimentos em quantidade mais rápida do que se fosse plantado, que com a ajuda de fabricado em laboratório, né? Mas, consequentemente, talvez não vai ter as mesmas substâncias que tem no alimento natural. Não é um alimento natural, não pode ser comparado a um alimento artificial, criado em laboratório, né? No entanto, esse modo de analisar uma questão pode levar a erros de interpretação. Então, o que a gente pode ver? Por exemplo, no caso da insulina, que foi fabricada em laboratório, sintetizada. Não é uma insulina natural, mas ela é bem aproveitada para as pessoas diabéticas, como um hormônio que elas não conseguem produzir mais. Para os diabéticos, por exemplo, que agora pode receber insulina humana obtida de bactérias geneticamente modificadas, ou seja, através das bactérias que foi feito aquele processo geneticamente modificado na engenharia genética, né, são muito importantes, a ponto de lhe garantir melhor qualidade de vida e maior longevidade. Não é insulina natural? Não, mas traz longevidade? Traz, é usado muito frequente nos tratamentos. Pode trazer malefício? Depende, né? Como qualquer outro medicamento, tem efeitos colaterais. Entretanto, em caso, por exemplo, da soja transgênica dos alimentos, possui genes capazes de fazer a planta resistir a certos herbicidas, né? Herbicidas que são os animais que podem matar aquela plantação de soja. Esses venenos que matam ervas considerados prejudiciais ao cultivo da soja. E as opiniões ficam divididas. Se nessa soja transgênica foi implantado herbicida, será que ela foi também contaminada? Esse alimento transgênico, ele foi contaminado? Será que estão comendo alimentos modificados em laboratório, que vai trazer prejuízo também à saúde?
É um caso a se pensar. Ambientalistas, os que protegem, os protetores da natureza, né, os ativistas ambientalistas, apontam para o fato de que esse cultivo da soja transgênica só aumenta a quantidade de agrotóxicos, no caso os herbicidas. Pode até matar na hora do que vai cultivar a planta, né, a soja, só que eles vão se tornar cada vez mais resistentes. As próximas de produção vão se tornando cada vez mais resistentes. São despejados no ambiente, pois algumas ervas são resistentes às aplicações desse herbicida, exigindo o quê? Que se aplique doses extras para eliminar. Se cada vez for sendo resistente às pragas, né, para matar aquele cultivo de soja, nesse exemplo aqui, se cada vez que acontecer isso, os agricultores, os produtores, for utilizando mais ainda, aplicando mais herbicida, o que pode acontecer com esse uso exagerado dessa substância? Irá causar prejuízo ao solo e, consequentemente, irá causar danos à saúde dos seres vivos. Por quê? Porque é o que a gente entra em contato com elas, na hora que está consumindo os alimentos. Por isso é um risco, pode trazer benefícios, mas também pode trazer muitos prejuízos. Os agricultores, por sua vez, veem a soja transgênica aumentar a produtividade de sua lavoura, podendo diminuir o custo. Se aumenta a produção, né, vai se tornar mais baratear na hora da venda, mas, consequentemente, não vai ser um alimento totalmente natural. Vai ser um alimento que foi, entre aspas, geneticamente modificado através desse herbicida que foi injetado na hora do plantio. Isso para poder ter uma boa colheita e não haver os herbicidas que vai matar aquela plantação. Mas e aí, de que lado você ficaria? Só com essas informações, a gente já dá para ser capaz de se posicionar. É uma coisa pela outra, né? Não seria necessário também desvendar um pouco mais os interesses que existem por trás dos grupos envolvidos na questão, principalmente os interesses econômicos. Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Para que a gente possa se posicionar. Se cada vez mais os agricultores for usar plantas transgênicas, vai aumentar a produção deles e o custo vai baratear, mas eles vão ganhar cada vez mais economicamente, trazendo prejuízo, consequentemente, a longo prazo para os que estão consumindo aquele alimento modificado, né? Então, cabe se pensar, é preferível se alimentar de algo natural ou de algo artificial? Daí a gente tira os dois lados da moeda, né? Tecnologia de engenharia genética e DNA recombinante. Outro tipo de tecnologia. Já vimos os testes de DNA, já vimos também os transgênicos, né? E agora essa tecnologia do DNA recombinante. Essa tecnologia promove mudança no patrimônio genético de um ser vivo. Agora falando das tecnologias de engenharia genética e DNA recombinante, que é uma outra tecnologia, faz parte da biotecnologia, né? Essa tecnologia promove mudanças no patrimônio genético de um ser vivo, ou seja, vai modificar a partir da estrutura do DNA, todo aquele patrimônio, aquela carga genética que o indivíduo possui. Um exemplo, a inclusão de um gene humano em uma bactéria. Para que isso? Para que esta fabrique o que é determinado pelo gene. É tipo ele que vai dar o comando do que deve ser sintetizado, né? Com isso, através do DNA recombinante. Um DNA vai entrar em contato com o outro e vai se combinar, recombinar.
caso aqui foi utilizada a bactéria. Então, essa bactéria ela pode produzir em escala industrial um produto que seja de interesse para os seres humanos. Nesse exemplo aqui é o que a gente pode ver, no caso do diabético, a criação da insulina. Então, esse hormônio também pode ser, tanto para a insulina, é a mesma técnica utilizada, né, como o outro hormônio que também é feito para pessoas que têm problemas de crescimento, o hormônio de crescimento, que em algumas pessoas, por falha genética, acabam sendo produzidos em quantidades não adequadas. Né? Então, através do DNA recombinante, essa engenharia genética, né, que é introduzida numa bactéria, é que vai dar origem a esses dois hormônios. Tanto o hormônio da insulina, no caso por diabetes, como o hormônio para quem tem problemas de crescimento. Organismos transgênicos. A gente já estava até falando, no caso da soja transgênica, né? Organismos transgênicos ou geneticamente modificado é aquele que tem seu material genético alterado em laboratório. O que acontece? É introduzido nele um ou mais genes de outro organismo. Esse processo se dá através da biotecnologia. Um dos primeiros exemplos de organismo transgênico geneticamente modificado é o da bactéria Escherichia coli. Essa bactéria foi geneticamente transformada para produzir justamente a insulina humana, no caso, usada para as pessoas que precisam desse hormônio que tem diabetes. Observando a figura a seguir, a gente pode ver detalhadamente como se dá esse processo. Inicialmente, o que foi feito? Pegou o RNA mensageiro e isolou, separou ele dos demais, né? Lá dentro da célula, manipulação genética. Esse RNA mensageiro é responsável pela produção da insulina humana. E a partir dele, depois de um tratamento com certas enzimas, é sintetizada a molécula de DNA correspondente. E essa molécula de DNA é inserida na molécula de DNA circular que é existente nessa bactéria, Escherichia coli. E ela é conhecida como plasmídio. E essa bactéria vai passar a conter o quê? O gene que sintetiza a insulina humana. Essa técnica que foi utilizada. Então, estimula-se a bactéria a se replicar diversas vezes. O DNA recombinante dela vai se multiplicando, replicando, aumentando, né? E no meio de cultura onde vive, é produzida a insulina. Aí sim, pela técnica, ela vai ser separada por processos bioquímicos e utilizada na produção de medicamentos usados por diabéticos. Todo esse processo para a fabricação da insulina artificial. Então, olhando aqui a figura, o RNA mensageiro e o RNA correspondente, né? Pegou-se os dois, houve a produção da insulina através dessa bactéria Escherichia coli. Aí foi isolado, foi feito o processo bioquímico, né, para a produção da substância, desse hormônio insulina, para posteriormente a substância ir para as farmácias para ser vendida através de injetável, substâncias injetáveis, né, o hormônio injetável através de seringa pelos diabéticos, usado para os que têm problemas com a fabricação do hormônio insulina. Já outra técnica que utilizamos na engenharia genética é chamada de terapia gênica. O que é a terapia gênica? Essa terapia é um método no qual vai acontecer o quê? Insere o material genético, tudo relacionado ao material genético, ao gene no DNA da célula, em uma célula para modificar seu genoma, conjunto de células, de genes.
E para que essa modificação? Não é uma mutação, é uma terapia, entenda. Mutação é para gene defeituoso, para problemas relacionados à doença. Aqui não, já é para terapia, para curar a doença. É um método no qual se insere material genético na célula, vai modificar seu genoma com a finalidade de curar um defeito genético. Um exemplo dessa terapia gênica é o tratamento da fibrose cística. A fibrose cística é uma doença degenerativa, né, que vai atacar vários órgãos. Essa doença que vai atacar o pulmão, pâncreas, fígado, intestino. Isso tudo ainda na fase da infância. Crianças que nasceram com fibrose cística se submetem a esse tratamento de terapia gênica para ter uma melhor qualidade de vida. O grande desafio está em como fazer que o gene sem defeito substitua o gene defeituoso dentro da célula. Aí o que acontece nessa terapia gênica? Como é que eles vão utilizar? Vetores. No caso aqui, alguns vírus estão sendo utilizados para realizar esse transporte. Claro que vírus inativos, não é um vírus que vai melhorar o problema na terapia gênica, mas consequentemente a pessoa vai ficar com o vírus e adoecer. Não, são vírus inativos. São chamados de vetores, estão sendo utilizados para realizar esse transporte. Mas ainda não há notícia de um vetor eficiente que tenha eliminado a doença totalmente. É só para amenizar, é só uma terapia, não é ainda uma cura total. Entendeu? Como é que se dá esse processo? A estratégia da terapia gênica, ela é in vivo, em células da medula óssea. Quando a gente diz o processo foi in vitro, que diz que foi utilizado materiais de laboratório, vidrarias, tubos de ensaio dentro de um laboratório. Mas aqui não, é realizado dentro do organismo vivo, então se diz in vivo. Nesse caso aqui, a parte do órgão que foi utilizado foi a medula óssea. Nessa terapia gênica aqui, o processo que foi feito em 4 etapas, ele começou o quê? Primeiro analisando o gene normal, em que é inserido em retrovírus. Retrovírus porque foi utilizado o vírus para fazer o transporte dessa terapia gênica. Aí esse retrovírus vai infectar as células da medula óssea mantidas em cultura. Foi lá mantido no meio de cultura para ser analisada. Já na etapa 3, o DNA viral, que já foi modificado, né, recombinando, e o gene normal vai ser inserido em um cromossomo. No caso aqui, o cromossomo, como é in vivo, vai ser inserido no paciente que tem o problema da fibrose cística. Vai ser inserido aonde? Através da medula óssea. Aí o que acontece? Célula da medula óssea vai ser injetada nesse paciente. E depois vai ser feito a recombinação gênica, né? Transporte dessa substância, desse gene que foi modificado através do genoma. Isso é injetado e vai para a pele e para o osso das pessoas que têm determinada doença e foi submetida a essa terapia gênica. Método de cultura de células e tecido. Outro tipo de biotecnologia utilizado pela engenharia genética. Esse método de cultura de células e tecidos é realizado em laboratório e em condições controladas para evitar o quê? Contaminação. Por quê? Porque vai ser também injetado diretamente nas células e nos tecidos dos organismos. Se haver alguma contaminação, já não vai mais servir. Permite, por exemplo, guardar partes de plantas e animais úteis ao ser humano
para que sejam recuperados caso alguma variedade desapareça por alguma catástrofe. Por exemplo, animais em extinção. No caso aqui de células de plantas e animais que entraram em extinção, essas culturas vão servir posteriormente para resgatar esses animais que estão entrando em extinção, ou seja, são culturas que vão ser preservadas, vão ser guardadas em laboratório em condições altamente controladas. A cultura de tecidos também é utilizada para acompanhar o crescimento, por exemplo, de células com suspeita de serem cancerosas. O estudo dessa célula cancerosa, né? A análise do crescimento dessa célula em meio de cultura possibilita a determinação de sua natureza cancerosa ou não. Um outro exemplo que a gente pode dar para a cultura de células de tecido é das células sanguíneas, os glóbulos brancos, por exemplo, de um paciente para análise dos seus cromossomos. Pega lá os linfócitos e os glóbulos brancos, né, do sangue, na cultura sanguínea, e vai analisar os seus cromossomos. Todo o processo que acontece durante a divisão dessas células, lá nesse meio de cultura, é possível verificar se o indivíduo é portador de alguma síndrome, por exemplo, pela presença de um cromossomo a mais, como é o caso da síndrome de Down, trissomia do 21, defeito, mutação genética no cromossomo 21 da célula. Essa cultura aqui, por exemplo, pode ser feito na análise de várias outras doenças. Isso para prevenção. Já umas técnicas mais avançadas em terapia gênica e engenharia genética. Temos também a técnica de separação e isolamento de produtos naturais. Para que serve isso? Bora ver aqui, muitas espécies de animais e vegetais apresentam substâncias que podem ser utilizadas em diferentes ramos da indústria. Para que essas substâncias sejam extraídas, são empregadas técnicas de separação e isolamento. E essas técnicas é feita pela engenharia genética. Um exemplo dessa técnica é a extração de produtos de interesse médico de animais marinhos, como duas substâncias de uma esponja jamaicana que os cientistas descobriram, que compõe o quê? O AZT. O AZT ele é um medicamento que é usado no combate à AIDS. É feito um coquetel desses AZT em forma de uma droga que foi sintetizada no laboratório através desses animais marinhos, que são as esponjas Tegeteia cripta, do qual vai se extrair essa substância para compor esse fármaco, esse medicamento. Outra técnica muito conhecida já é as técnicas de fertilização in vitro, que é a transferência de embrião e também a clonagem. A pecuária brasileira tem se modificado muito com essas técnicas, para melhor. A criação de rebanho, que era a curto prazo, agora a longo prazo, dá uma produção maior através de várias técnicas utilizadas. Dentre elas, essas três: transferência, fertilização in vitro, transferência de embrião e a clonagem. No caso aqui, clonagem tanto de plantas como de animais. Seres humanos, bioeticamente, não é permitido. Hoje é possível, por exemplo, retirar de vacas abatidas, as vacas que foram levadas para o abatedouro, ovócitos, que são as células que dão origem ao óvulo, e fertilizá-los in vitro, no laboratório, in vitro, fecundação fora do organismo materno e em condições de laboratório. Em seguida, esses embriões formados em seu estágio inicial, o que acontece? Eles vão ser bipartidos, dobrando a produção de embrião. Ou seja, em vez de esperar a criação de um animal, vai ser criado automaticamente 2 por cada produção. Isso, consequentemente, são os clones.
Estes, então, são implantados em vacas receptoras e nelas se desenvolvem. É uma técnica em que vai ser injetado na vaca para que ela produza vários animais. Em vez de produzir um só rebanho, produz vários rebanhos de forma multiplicada. É possível obter, no caso aqui da pecuária, até 36 bezerros de uma mesma vaca doadora por ano. 3 vezes mais que com as técnicas de fertilizações tradicionais. Então, é algo muito útil, no caso aqui da pecuária, economicamente falando, né? Essa utilização dessa fertilização in vitro de embriões e a clonagem de animais. Que também pode ser feito também, não só com animais, mas também com plantas. Plantas que produzem vários frutos, né? Para a alimentação humana. Então, o que é que a gente já sabe? A clonagem induzida, ela é feita normalmente em laboratório e é uma técnica por meio da qual se consegue, a partir de uma célula do corpo de uma planta ou animal, produzir novas cópias idênticas desse organismo. Isso para um benefício que foram feitos na época várias polêmicas, mas como houve vários benefícios, eles continuam utilizando essa técnica. Na natureza, o que acontece? Existe a clonagem natural, só que é em seres unicelulares, seres mais simples que possuem apenas uma única célula, como por exemplo, bactérias, os protozoários, algumas algas e alguns fungos, bem como algumas espécies menores de animais e plantas. Por exemplo, o nascimento de gêmeos univitelinos em mamífero é uma forma de clonagem natural, que não acontece frequentemente, né? São casos raros. Já nos vegetais, há casos em que parte de determinados tubérculos, está lá na raiz da planta, podem originar novas plantas idênticas à original, também são chamados de quê? De clones, de cópias. O caso mais célebre que a gente tem notícia, né, foi muito divulgado pelas revistas científicas, de clonagem induzida, feita artificialmente até hoje, foi o da ovelha Dolly. O primeiro clone de um mamífero realizado em laboratório foi feito lá na Escócia. No caso dessa ovelha, como é que foi feito? O processo, a representação desse processo, o que é que aconteceu? Primeiro, pegaram uma ovelha de cara preta, né? Foram 2 espécies diferentes, de raças diferentes, né? O núcleo foi removido, o núcleo da célula do embrião dela foi removido e pegou o ovo doador de outro animal. Aí fizeram o quê? Uma fusão, juntaram os dois, uma fusão da célula e do ovo, tirando o núcleo, por meio de quê? De cargas elétricas, de eletricidade. Aí o que é que aconteceu? O ovo fundido com a célula foi separado da célula da glândula mamária. Utilizou-se dessa célula da glândula mamária, mas de uma outra ovelha, no caso uma ovelha da cara branca. Aí dessa fusão, injetou-se no embrião. O embrião foi implantado, aí o que é que aconteceu? Houve o nascimento de clones. Esses clones como é que nasceram? Nasceram ovelha de cara preta com carneiro de cara branca. Isso foram os clones. Houve uma modificação genética. Entendeu? No caso aqui, esse processo, o pesquisador, o Ian Wilmot e os colaboradores dele, em 1997, eles transplantaram o núcleo de uma célula da glândula mamária de uma ovelha de cara branca no ovo sem o núcleo, né? Nesse processo aqui, para de uma ovelha de cara preta. Depois dessa descarga elétrica,
O núcleo e o ovo se fundiram e passaram a se dividir através de várias mitoses, né? A primeira divisão da célula, formando o embrião. E quando formou-se esse embrião, o que é que os cientistas fizeram? Eles pegaram o embrião e implantou no útero da ovelha de cara preta. E lá esperou se desenvolver o filhote. Passados alguns meses, a ovelha Dolly nasceu com um padrão genético idêntico à célula mamária da ovelha de cara branca, da qual havia sido clonado. E o que isso quer dizer? Isso significa que a Dolly, essa ovelha, foi gerada de uma célula somática e não da união de dois gametas e uma célula ovo. Ela foi feita por uma modificação em laboratório. Se uma vaca, por exemplo, produz muito leite, essa característica pode ser perdida no descendente em um cruzamento natural, que é a questão das probabilidades. No entanto, se de uma célula dessa vaca leiteira foram criados clones, todos eles terão a mesma capacidade da vaca doadora de produzir leite. Daí o interesse e a importância econômica dos agricultores, dos pecuaristas, por essa técnica utilizada, né? Por isso a clonagem da Dolly foi importante do ponto de vista científico e econômico. Foi um auge na ciência relacionada à engenharia genética. Melhoramento de espécie doméstica por meio de cruzamento e seleção também artificial, outra técnica utilizada. Só que aqui é com espécie doméstica. Por exemplo, várias raças de cavalo, de gados e cães, bem como de espécies de plantas usadas na alimentação, como por exemplo, o milho, o arroz, o feijão e a laranja, foram criados por meio de cruzamentos preferenciais entre indivíduos selecionados artificialmente de acordo com características consideradas interessantes. Ou seja, foram pegados os melhores animais, as raças melhores, né? Os melhores tipos de plantas, melhores tipos de arroz, de feijão, nesse exemplo aqui, o melhor tipo de laranja para cruzar entre si, para que dê origem a mais cultivos de mais tipos de laranja interessantes para a economia. Utilização de micro-organismos na fabricação e processamento de alimentos. No caso aqui de animais também, temos um exemplo do fila brasileiro. Esse animal, esse cachorro, é uma raça muito apreciada por muitas pessoas, né? Por isso é feito um cruzamento com ele para que mais raças desse tipo, dessa raça, sejam originadas. É uma raça de cães desenvolvida por cruzamento preferenciais entre outras raças que foram trazidas para o Brasil. Porque não é uma raça puramente brasileira, houve um cruzamento para criar um animal desse porte, né? Resistente, com a pele bem solta, pelagem curta e orelhas baixas. Essa espécie aqui, ela é muito usada na engenharia genética para que haja uma maior produção dela. Utilização de micro-organismos na fabricação e processamento de alimentos é uma ação humana milenar, ou seja, faz mais de 1000 anos que já foi testada e obtida dessa forma. Já que para obter alimentos como, por exemplo, o queijo e iogurte, a coalhada, o vinho e o vinagre, é necessária a ação de alguns micro-organismos. Nesse caso aqui, esses micro-organismos naturais são quem? Bactérias e fungos, que naturalmente vai, no caso aqui, por exemplo, da coalhada, que são bactérias e fungos agindo no leite que deixou coalhar. O iogurte é um exemplo disso. É um exemplo de biotecnologia que vem sendo empregada desde tempos remotos, quando ainda não sabia nem que ela existia, mas milenarmente já eram induzidos a fazer. Tipos rudimentares de iogurte eram produzidos por pastores, naquela época que domesticavam animais mamíferos. Eles utilizavam os camelos, búfalo, cabra, ovelha e vaca para utilizar o leite que era posteriormente
armazenado em marmita de barro. De acordo com o tempo que era armazenado, esses leites iam se fermentando. Com a fermentação desses leites, através das bactérias do fungo, aí era produzido o quê? O iogurte. Nesse caso aqui, o iogurte natural. Essa fermentação também ocorria quando pastores no deserto da Turquia armazenavam leite em bolsas feitas de pele de cabra. O contato dessas bolsas com o corpo do camelo as aquecia, o que propiciava a ação das bactérias, lactobacilos, responsável pela fermentação do leite, transformando em iogurte. Ou seja, sem eles saber, eles já faziam essas técnicas de modificação de engenharia genética, né? Só que de forma assim, bem rudimentar, de forma natural, mas de forma rudimentar, porque eles não tinham uma técnica de laboratório, era feito mesmo de modo caseiro. Até o guerreiro que está citando aqui, o Gengis Khan, ele alimentava seu exército com iogurte e ainda usava como conservante natural de carne e outros alimentos que ficavam mergulhados nele. E até hoje ainda se vê algumas técnicas de cozimento de alimento que é utilizado isso pelas domésticas.